se não tinha um espaço, o espaço era restrito. Aí aumenta-se esse espaço, que é mídia espontânea, certo, a partir da performance. Né? E nisso você foi primordial aqui no Mato Grosso do Sul para isso, para abrir esse caminho, para elucidar esse tema e tudo mais, e até falar de outros assuntos ou até falar fora de época, né? Também falar fora das operações. De repente vem aí, vamos botar 2016 para cá, a mídia social, que vem como, tipo assim, como um contraponto a tudo isso. Né? Falar, não, uma coisa complementa a outra. Não, o tempo é escasso, a fonte é a mesma, né? E transformou bastante. Você acha que esse diálogo, que você sempre foi moldando, né, para ter uma condição melhor, as entrevistas é um gênero que te favoreceu muito. Sim. Isso acabou na rede social caindo bastante, né? Porque na rede social é tudo mais efêmero, né? Na rede social, o usuário... É difícil ver para essa década que vem um Bad, por exemplo. É, mais difícil. A gente não vai ver uma figura como você ali, explicando da forma como explicou, criando uma intimidade com a população. Né? Sim, para mim foi assim, ter esse contato com a população foi fantástico. Né? Eu acho que a razão de estar ali é o público. Né? E a gente acabou dividindo, né, o público em três camadas, eu diria. O primeiro é o camarada que ele tem uma transportadora, ele vai pegar a viagem, ele precisa olhar a rede social da PRF para saber se está tudo bem, se aquela interdição que estava acontecendo por uma chuva, por MST, por qualquer outra coisa, ela ainda está acontecendo. O segundo público maior, assim, que acaba sendo esse do público geral, que é a Dona Maria lá, seu João, está esquentando café às 6 da manhã e ele quer ligar a TV. E ele passa a informação que você passa. Exatamente, né? Ele quer ele só escutar o barulho que está ali, né? Ele fica olhando a TV, né? Não tão atentamente, mas aí ele vê a PRF, aí ele lembra que ele vai viajar, ele começa, né? Não exatamente o que você fala, mas ele começa a perceber que meu carro, acho que eu tenho que dar uma olhada, né? Tem que dar uma olhadinha no meu carro, ele começa a pensar em aspectos que você pincelou ali, ele não estava tão atento a você, mas ele absorveu aquilo e ele vai fazer de uma forma correta. E o terceiro é o cara que tem interesse mais específico na PRF, está tentando fazer um concurso, né? Esse é um público muito grande também. Às vezes você olha na rede social da PRF, tem 800 mil seguidores. Ele vive a corporação antes de ser da corporação. Entendeu? Esse é 90% do público. Se você tirar o concurseiro, entendeu? Vai sobrar só o pessoal do nicho, do transporte, da rodovia, né? Que é um público menor, né? Porque a pessoa que viaja eventualmente, né? Que a maioria das pessoas viajam só eventualmente, 90%, essas não tem tanto interesse em estar acompanhando a rodovia. E essa que é o perigo de passar por um acidente, alguma coisa. De todo esse aparato que você já viveu e situações, qual que é a pauta que te impressionou mais? Bom, você passou por uma greve dos caminhoneiros, né? Em 2018. Foi meio terrível ali. Tinha gente selvagem trancando rodovia. Foram dois momentos, assim. Um deles foi a greve dos caminhoneiros. Foi uma experiência, assim... Eu trabalhava 16, 17 horas por dia e dormia, já acordava, já com o celular na mão, na cama, entendeu? Respondendo mensagem, tentando, né? Porque naquele momento toda a sociedade ela se voltou para a rodovia, né? Para a PRF, e não tinha outro... E tinha muita desinformação também, né? Esse é o grande problema. Né? Eu acho que é um grande desafio, inclusive, né? A gente pode falar disso. Eu acho que a inteligência artificial vai criar um nível de fake news que, né, vai tornar assim muito difícil a vida do comunicador, do jornalista, da população, mas esse é outro tema. E o segundo foi quando a gente colocou, o primeiro, né, foi antes desse, foi em 2012, logo que eu estava começando ainda, a gente fez uma grande blitz, né, na saída de uma festa em Campo Grande, que as pessoas estavam bebendo muito. Né, e o bafômetro ainda era uma novidade, né, assim, como aplicação na rodovia, e na cidade também. E a gente colocou um agente de inteligência lá dentro, ele filmava as pessoas embriagadas lá junto com um repórter e essa mesma pessoa era vista ali na blitz sendo fiscalizada. Aquilo chocou muito a população, né? Então aquela pessoa que estava mal, que não conseguia articular as palavras, ela parava o carro ali e tentava conversar com você. Aquelas imagens chocaram bastante. E foram usadas até em muitas palestras Brasil afora e aí pautaram a mudança da legislação da recusa do bafômetro, né? Que hoje você recusar, você recebe a multa. Então, acho que foi um trabalho de maior impacto, assim, feito no Mato Grosso do Sul e exportado. Né? Seriam esses dois momentos aí que são chaves. E é um trabalho de inteligência, né? Pensar toda essa situação. E é incrível como que alguém vai pensar que não está errado fazendo isso. Né? Não tem como, é indefensável. Ficou difícil, né? Agora, da greve dos caminhoneiros foi o quê? Umas 2 semanas ali que o bicho pegou, né? Sim, foram 16 dias, né? De, assim, muita intensidade de trabalho e
na verdade era algo novo, né, que o próprio judiciário, o próprio executivo não tinha, né, como saber. É o problema de um movimento assim, extremamente espontâneo, né, explosivo. Então, assim, falharam as ferramentas de inteligência, né, de dimensionar aquilo, né, muita coisa falhou, muito aprendizado também se obteve daquilo para que não acontecesse mais. Né? Ou se acontecesse, a gente tivesse bastante já preparado, né, para enfrentar. Tudo envolve um planejamento, né? Sim. Incrível que pareça, né? A pior crise é aquela que você não conseguiu dimensionar a crise, não conseguiu dimensionar o tamanho. Essa é, sem dúvida, a pior. Né? O trabalho de campo, você também já ficou em rodovias aqui? Sim, acompanhando. É onde eu trabalho atualmente. Né? Onde você trabalha atualmente. Para a família, é de certa forma um pouco apreensivo, né? Claro que é costume e tudo mais, mas assim, você sai de casa, você nunca sabe o que você vai enfrentar, né? É uma vida diferente um pouco. Mas a gente tem uma estatística na profissão, né? Quando a gente lembra de polícia, geralmente a gente lembra do risco de levar um tiro, né? Isso é muito comum, por exemplo, nos policiais do Rio de Janeiro. Né? Mas, quando você vem para a rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, no Brasil inteiro a gente perde colegas 90% por acidente de trânsito. Pois é, teve alguns anos atrás, eu entrevistei aqui, ele foi superintendente do trabalho, ele era PRF, não estou lembrado do nome dele, chegou a ser cogitado até com o futuro candidato a prefeito de Cidrolândia. Seria o Vladimir Struck. Vladimir Struck. Foi desse jeito, né? Num acidente. Acidente de trânsito. O cara, não sei, então, assim, perdeu o controle. Trabalhar na PRF é você normalizar. Se não me engano, o Vladimir foi a segunda entrevista desse programa. Que legal. 2017. É um colega bastante atuante, né? E ele justamente perdeu nós. Perdemos muito. Jovem, né? Isso que é o duro. E ele faleceu num acidente, né? De trânsito, uma abordagem à noite. Então, assim, basicamente a profissão você assume o teu trabalho e você desenvolve mecanismos de conseguir fazer o seu trabalho, cara, e se desviar de possíveis, né, atropeladores de você, né, do teu trabalho. Tem que pensar na frente, né? Você tem que estar sempre em postura muito você vai para a rodovia para fazer uma abordagem, né? E já sai imediatamente quando aquele documento, aquela pessoa é retirada, né? Seja para fiscalizar, para o acidente. Você não pode ficar ali, entendeu? A viatura pode, né? Sempre sinalizando, dizendo que você está ali, mas a tua presença ali, ela é sempre um risco. Se você não tomar esse cuidado, ao final de 30 anos, quanto tempo a mais você ficou naquele leito rodoviário ali sem necessidade e exposto a mais risco? E hoje tem uma estrutura melhor, né? Os postos. Muito, nossa. Eu lembro antes era uma casinha lá, puxadinho, sem cobertura. Não, era muito ruim, né? Assim, às vezes o pessoal fala muito mal da Dilma, né? Deixando as questões partidárias de lado, mas foi ela que escolheu uma diretora que começou a fazer muitas mudanças, né, dentro da PRF, muitas mudanças positivas aconteceram ali. Né? Embora ela ficou associada, a PRF acabou sendo muito associada ao presidente anterior, né, e também teve seus méritos, mas foi no governo Dilma que as mudanças mais expressivas que a gente tem hoje, de tecnologia, de reforma dos postos, né, de atendimento melhor ao cidadão, começaram. É interessante você falar isso, porque assim, claro que todo cidadão tem as suas escolhas partidárias, pessoais, né? Às vezes até de projetos, isso varia, eu acho que é um direito de todo mundo, a gente está numa democracia. Mas para quem está na Força de Segurança Pública, eu acho que essa polarização encheu muito o saco, né? Porque tentava se colonizar e colocar, e ter que ser assim. E às vezes assim, eu fico imaginando, para o policial federal, para o policial rodoviário federal, para o policial civil, policial militar, o cara só quer trabalhar. Se deixar ele fazer o trabalho dele, a coisa acontece, o resultado vem, a sociedade está protegida. Agora, isso é só uma parte. Fora isso, tem outras questões que não é o trabalho dele. Agora, muitas vezes, esse só trabalhar é o difícil, né? Que envolve aparelhamento, condição para fazer esse trabalho e tudo mais, né? E que, inclusive, enfrenta um grande vilão, que é o déficit de pessoas, né? Isso foi um dos méritos do governo anterior, né? Se por um lado eu também aqui fiz uma elogio... Corrigiu um pouquinho isso, né? Sim, bastante. Se por um lado aqui a gente fez uma consideração positiva ao governo Dilma com relação ao aceleramento, né? A aceleração das transformações dentro da PRF, né? O governo anterior, do Bolsonaro, ele resolveu muito a questão do efetivo, né? Pela primeira vez na história a gente já chegou a atingir 13 mil policiais, que é um número legal,
de vagas. Então, esse mérito é dele, né? Cada um dá a sua contribuição, mas se a gente conseguir enxergar além dos polos, né, e falar que cada um fez algo bom, entendeu? E despolitizar um pouco. Que precisa continuar, né? Precisa continuar. É um trabalho, né? E de eu acredito continuidade. que as próximas, assim, não é exatamente o tema da nossa fala, né, mas eu acredito que as próximas eleições elas estarão mais com pessoas mais parecidas com o centro, né? Sim. Talvez o presidente Lula pela idade, talvez o Bolsonaro pelos problemas que ele enfrentou, né? E aí a gente tende a convergir para nomes mais, né, que inflamem menos o debate.